Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência sobre o show que eu fui ontem, no domingo, dia 13 de abril, do One Ok Rock, uma banda japonesa. Eles são muito famosos lá no Japão. Fora do Japão também, em outros países, eles não são muitos conhecidos, mas tem gente que conhece, né? Pra eles estar fazendo turnê fora do Japão, tem gente que gosta. E eu acho que conforme o tempo vai passando, eles vão ficar bem conhecidos, né? Porque eles tocam umas músicas muito boas. É parecido com o estilo de Simple Plan, Linkin Park. E eles cantam... É uma banda japonesa, só que eles cantam mais em inglês do que japonês, né? Japonês é algumas partes, uma ou outra que eles cantam em japonês. Ou tem algumas músicas que eles cantam inteira em japonês, né? Mas a maioria é em inglês. E inclusive eu tô com uma camiseta deles aqui que eu mandei fazer, com foto deles, né? Essa foto é antiga, mas na época que eu conheci eles, né? E ontem também no show que eu fui, foi em São Paulo, no Espaço Unimed. Eu fui com essa blusa aqui laranja, falam, por que laranja e tal? Porque quando eu fui comprar no site não tinha mais o preto e o branco, só tinha esse laranja. E o laranja também, os integrantes da banda já gravou DVD desses inclusive, né, com essa camiseta. Tá aqui até 2019 a 2020, com todos os dias do show que eles fizeram lá no Japão. E eu fui com essa camiseta por quê? Porque é a oficial deles, que eu comprei direto do site deles lá no Japão. E eu não ia comprar um outro, né, que não era oficial, porque eu não queria e eu também não achei bonito, né? Então eu preferi ir com essa que era antiga e eu tinha comprado direto deles do site e é o deles mesmo, né? E ia falar um pouquinho. A primeira vez que eu vou num show, assim, de ficar horas na fila pra conseguir ficar lá na frente, perto deles. Porque eu sempre que eu fui a alguns shows, era chegar uma hora antes, né? E não tinha isso, eu quero ficar lá na frente, perto, né? Pra ficar pertinho pra lá assistir. Foi só esse showzinho assim. Nunca foi aquele chegar cedo, igual o pessoal brasileiro faz, né? Chega cedo pra ficar na fila. E ontem foi a primeira vez que eu fiz isso. E assim, eu já tava com ingresso. Há 5 meses eu tinha comprado, eu comprei em novembro do ano passado. Quando eles começaram a vender, eu já fui comprar. Porque esgotou muito rápido. E daí eles iam fazer o show no áudio, né, lá no Barra Funda. Só que aí como cabia, acho que 3 mil pessoas, e tem muita gente que ficou faltando ingresso. Aí o que eles fizeram? Eles pediram para aumentar o lugar e eles colocaram no espaço Unimed, que é ali do lado perto do áudio, só que cabe 5 mil pessoas. E aí o ingresso também vendeu rapidinho, o pessoal foi comprando. Só que o que eu comprei foi o Pista Premium, que era logo depois do VIP, né? Então entrou o VIP uma hora antes de abrir o portão pra gente, o pista normal pra todo mundo, e depois logo em seguida a gente entrou. E quem comprou no Espaço Unimed depois, que não conseguiu, ficou mais pra trás ainda, né? Então, eu acho que mais pra trás era mais difícil de enxergar, você ia ver pelo telão só. E como eu tinha pegado pista premium, eu sabia que era ali na frente, logo depois do VIP, né? Então, eu quis sair cedinho de casa, né? Daqui onde eu moro até São Paulo dá 1h30. Então, assim, eu acordei 3h30 da manhã, comecei a me arrumar, né? Arrumar as coisas. E daí eu saí daqui, cheguei lá em São Paulo, era 7h45 mais ou menos. Não, 7h20 mais ou menos, 7h30. Aí eu peguei o metrô, fui até o Barra Funda, né? No metrô lá, uns 20 minutos. Daí eu cheguei lá, era no Barra Funda mesmo, no Espaço Unimed, era 7h15. E daí, desde as 7 e pouco da manhã, eu fiquei lá com a minha amiga, sentada no chão, né? A gente forrou lá as coisas e tudo, mas não é a mesma coisa, né? Confortável, aquele chão da calçada, né? E ficamos lá desde as 7 da manhã até as 19 horas, que seria 19 horas para abrir o portão. E assim, a hora não passava. Daí depois começou a pegar sol, né, direto lá quando a gente tava na fila, e tava bem quente o sol, né, por sorte tava ventando um pouquinho, mas só que tava quente. E aí a gente ficou lá desde as 7 da manhã até 7 da noite lá na fila esperando isso tudo pra ficar perto do palco. Aí a hora não passava, e o banheiro também, tinha um banheiro do mercado lá, né,
Eles até fecharam o banheiro lá de cima, o pessoal do show não usar, porque tinha muita gente usando, e só tava liberado pros homens, pras mulheres não tava, né? Então eles liberaram pra todo mundo só na parte de baixo, e era uma fila enorme pra todo mundo usar, porque era o banheiro mais perto, porque aí o banheiro do metrô era mais longe dali, então todo mundo foi no mercado. E até aquele XO que tinha ali também, em frente do mercado, também fecharam o banheiro, porque tinha muita gente entrando lá só pra usar o banheiro, né? Então eles pegou e fechou. E em questão disso, eu acho que o Espaço Unimed podia ter um banheiro pro pessoal usar, né? Porque além de a gente pagar o ingresso caro, eles podiam colocar um banheiro pra todo mundo usar, nem que seja aquele de gabinete, né? Que tem um buraco lá pra todo mundo fazer, melhor do que nada, né? E mais perto. Mas não tinha. Então, assim, quando a gente chegou na fila, não tinha muita gente, a gente pegou até o número 115, já tinha umas 115, 114 pessoas na nossa frente, né? Mas não tinha muito assim. Então, até quando chegou de manhã cedo, até que tinha pouco. Mas aí depois, lá pro meio-dia, depois do meio-dia, começou a virar esquina a fila. Tava lotado de gente. E como eles são bandas japonesas, então eu pensei assim, vai ter bastante japoneses, descendentes, né? Igual eu. Só que não tinha. A maioria era brasileiro. Não sei como que eles conhecem, acho que um vai passando pro outro, ou vai assistindo, mas a maioria era brasileiros, né? E eu pensei que vai ter um monte de descendente, mas tinha, né? Um descendente ou outro, mestiços, mas a maioria era brasileiros para assistir o show deles. Pra vocês verem, né? Mas eles são muito bons. Tipo, as músicas, todas as músicas são escritas pelo vocalista, que é o Taka. E ele fala um inglês, assim, perfeito, sabe? Assim, não é aquele sotaque de japonês. O japonês é horrível pra falar inglês. Porque o japonês fala e você não entende, né? Porque a pronúncia deles sai um som, assim, diferente de inglês, é péssimo, né? O dele não, o dele é bem, assim, estudado, sabe? Parece um americano falando. Ele entende bem, fala bem, escreve. Todas as músicas deles é tudo escrito por ele. E ele tem casa em Los Angeles, inclusive, né? Ele tem bastante amigos. Ele é bastante amigo do Ed Sheeran, que eu já vi. Do Simple Plan também, ele já gravou também com eles, é bastante amigos também. E, assim, lá nos Estados Unidos ele tem os contatinhos deles, né? Os famosos lá. E aí, tava esquecendo de falar. Falar nisso, eu queria chegar cedo também no show, porque como era a pista, né, prêmio lá, eu falei, vou chegar logo, porque senão não vou enxergar nada, né, porque uma vez eu fui no show da Pitty, eu só conseguia enxergar ela pelo telão, né, e daí eu só conseguia ver e gravar quando meu namorado colocava eu no ombro dele, né, e é cansativo, né, pesado, né, então não tem como também, mas também estávamos longe, né, também, então eu via ela bem pequenininha, né. Eu falei, não, agora esse eu vou cedo, porque não é sempre que eles vêm, né? Eles vieram em 2013 e 2017, e agora, depois de 8 anos, retornou de novo pro Brasil, depois de 8 anos, em 2025. Então eu falei assim, não, eu vou nesse show e vou pegar na frente pra ficar pertinho. Em 2021, eu ia no Summer Sonic pra ver eles também, porque eles iam tocar no Summer Sonic. Só que como era aquela época do Covid, aí começou, eu tinha comprado, não tinha diminuído, né, o Covid. Aí depois eu tinha comprado o ingresso, aí faltando uma semana pro show, eu tive que vender o ingresso porque na TV falou que o Covid tinha aumentado, né, e eu não queria correr o risco de trazer, de pegar e trazer para minhas filhas, meus pais que têm acima, que já são idosos. Então eu não queria e fiquei com medo. A minha amiga também ficou com medo porque ela tinha criança em casa. Então a gente desistiu de ir e vendemos o nosso ingresso. Mas graças a Deus a gente conseguiu vender um pouquinho mais barato, mas tinha gente que comprou uma semana antes do show. Aí eu perdi essa oportunidade de ver eles lá, né? Daí eu falei, não, agora eles vindo. Quando eu soube que eles iam vir pro Brasil, eu falei, não, agora eu vou. Tendo ou não tendo dinheiro, eu vou. Daí eu fui lá, comprei. Não é barato o ingresso. Claro, todo mundo queria o VIP, mas só que o VIP esgotou assim, em segundos, em questão de segundos. Esse que eu peguei o prêmio também, foi em minutos também. Tanto que eu tive que pegar um ônibus, né, pra ir até lá pra poder conseguir comprar o ingresso, porque pelo site eu não confiava, porque sempre travava, né, e tem um monte de gente querendo comprar. Então eu falei, não, eu vou até lá na bilheteria da Barra Funda, lá no Espaço Unimed, e vou comprar lá. Aí eu comprei, consegui comprar, né, graças a Deus eu consegui, depois acabou. Aí que eles pediram, né, pra fazer em outro espaço e tal. Mas, então, enfim, aí
Como eu sou baixa, eu falei, não, eu vou chegar cedo lá, vou ficar perto, que eu quero ver eles de perto, todos eles de pertinho, principalmente o Taka, né? Porque eu sou apaixonada pelo Taka. E aí a gente conseguiu ficar justamente bem no meio do palco. Graças a Deus não teve aquele empurra, né? Porque falaram assim, nossa, quando começar a tocar vai ter aqueles empurrar, todo mundo vai empurrar lá pra frente, pra grade. Já mais de uma pessoa falaram isso pra mim. Aí eu fiquei com medo disso, né? Deles pegar e começar a empurrar pra frente, porque eu sou pequena, né? Mas graças a Deus ninguém fez isso, ninguém empurrou, só empurraram quando... Empurraram não, foi todo mundo pra frente, né? Quando o Taka subiu na grade, né? Onde os VIP tava ali, onde a gente tava, subiu na grade, chegou perto, já era, né? Aí todo mundo foi lá querendo pegar nele, né? Encostar a mão, e ele segurou a mão dos pessoal. Eu só não consegui, né, segurar nele lá porque tinha os pessoal do VIP. Se não tivesse o pessoal do VIP, eu tivesse ali mais pra frente, eu teria conseguido, né? Encostado nele, pelo menos, é um sonho, né? Mas é difícil. E por falar nisso, como eu sou baixa, aí eu peguei e falei, não, eu vou com salto, né? Falaram assim, não, vai com coisa confortável e tal, porque vai ser cansativo. Mas eu pensei, não, mas eu não consigo, eu mesmo chegando cedo, eu posso estar perto ali, mas eu vou de salto porque ajuda, né? Porque você fica mais alto. Eu tenho 1,48 pra você ter noção. Falei, não, eu vou de salto. Aí o que eu fiz? Eu peguei sandália minha aqui, o mais alto que eu tinha, e mais ou menos aqui que não era muito curvado, pra não ficar muito cansada, mesmo assim, fiquei cansada com o pé latejando à noite, e com esse saltão aqui pra mim conseguir ver eles, né? Aí, mas ajudou bastante, porque, né, ele fica um pouquinho mais alto e eu consegui filmar. Consegui filmar e fiquei... Eu nem acreditei, porque eu pensei que não ia ficar perto, sabe, do palco ali, deles, né? Mas eles sobem em cima, né, daquelas mesinhas deles, fica mais alto, aí dá pra ver perfeitamente, até embaixo assim dava, sabe? Tava bem perto e eu pensei que não ia ficar perto, mas graças a Deus a gente ficou. Claro, a gente chegou cedo, merecia ficar perto, né? Mas a hora não passava enquanto a gente tava na fila. Mas eu acho que assim, na fila não foi muito, claro, foi cansativo porque você fica sentado ali esperando, né, e a hora não passava. Mas o que cansou mesmo foi quando a gente entrou, porque o portão abriu, era 19 horas, né? Aí o portão abriu 19 horas, a gente entrou, aí todo mundo tava em pé ali, alguns do VIP tava sentado na frente, porque eles já tinham chegado antes, né? Mas o pessoal do prêmio teve tudo que ficar em pé ali, e já tava tudo já, sabe, um pertinho do outro, né? Então não tinha nem como você se mexer direito ali, não dava nem pra dobrar a perna, né? Não dava nem pra você agachar ali, porque sempre tinha umas pessoas perto ali, e aí já ficava aquele aperto. E aí foi das 7 horas da noite até 9 horas da noite nisso, em pé, sem poder sentar, sem poder esticar a perna, sem poder dobrar a perna. Esse horário aqui, antes de começar, foi acho que um dos piores, porque a gente já tava cansado, né, o dia inteiro ali, desde manhã. E daí chega lá dentro, a gente tem que esperar mais 2 horas em pé, não dá nem pra sentar, dobrar as pernas, tava doendo tudo as pernas. E meu pé embaixo tava latejando já, porque de tanto ficar em pé também, porque um pouquinho antes de abrir, né, da gente entrar às 7 horas, a gente já fica ali na frente, né, esperando e já fica em pé também. Mas o que um fã não faz pela banda, né, pra gente ver. E eu não me arrependo de ter feito essas coisas, de a gente ter ido cedo, porque se a gente não tivesse ido cedo, a gente não ia ficar perto, né, do palco, né, e a gente ia ver ele longe, ia estar assim desse tamanho, porque eu vi os pessoal postando lá no grupo, né, os vídeos, foto que eles, mesmo eles estando na pista prêmio igual eu, eles filmaram assim pequeno, né, e ou era pelo telão ou eles eram pequenininho. Eu não queria isso, eu queria ver eles perto, porque eu sou muito fã deles, eu adoro as músicas deles. Acho que eu conheci eles em 2020, foi do nada. Apareceu uma música no Instagram de propaganda, assim, aí eu gostei da música e fui procurar pela letra, olha isso. Eu fui escutar a letra mais ou menos, né, do que falava e digitava no Safari, no Google. Digitei no Google e achei a letra da música e o nome da banda, né. Aí eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar neles, foi em 2020 que eu conheci. Aí eu ouvi a primeira música, que foi Wasted Nights. Nossa, aí depois disso, já era. Direto ouvindo todas as músicas, sabia tudo de cor, comprava um monte de coisa no site deles, porque no Japão não tem o site, né? Você tinha acesso a tudo, tinha camisa, acessório, DVD, álbum de fotos. Tudo que eles lançavam, eu comprava. Até o CD, hoje em dia nem ouve mais CD, mas eu comprava. DVD também ninguém assiste, eu compro também. Inclusive, quando eu vim pro Brasil, eu comprei um DVD deles, né? Pedi
pelo aplicativo eBay. E eles mandaram lá do Japão pra cá pro Brasil, paguei uma nota no DVD. E o mais caro é o imposto do correio, né? Que é quase R$ 100. Fora o DVD, mais R$ 100 de imposto. E demora mais de um mês para chegar nas suas mãos. Do Japão até o Brasil foi rápido. Mas do Brasil para casa, do correio para casa, é o que, da alfândega, né? É o que demorou bastante tempo, sabe? E você tem que pagar primeiro, né, esse imposto aí de R$ 100, depois eles mandam pra você. Então demorou décadas pra me chegar. Mas o show foi maravilhoso. Como sempre, eles tocando tudo assim, perfeito. Os 4 tocam super bem. E eles são muito carinhosos, sabe? Os fãs pedem autógrafo, pedem pra tirar foto, pedem pra pegar uma cartinha, uma bandeira, qualquer coisa, e eles vão lá e pegam, sabe? Assim, faz. Eles, inclusive, algumas meninas foram no aeroporto lá, tava vendo, elas filmaram, né? Eles deram autógrafo pra elas, tiraram foto, não recusou de jeito nenhum. E o que eu acho estranho é que eles vão pros aeroportos sem segurança, igual eu vi no México, que eles foram, na Argentina e no Chile, e não vi nenhum segurança com eles. Aqui no Brasil também, quando eles chegaram, também as meninas afirmaram, eu não vi nenhum segurança, né? E é perigoso, né? Mas estavam sem segurança, mas eles estavam super humildes, sabe? Dando autógrafo. No show também, inclusive, os pessoal dando bandeira e dando as coisas, e eles pegaram. Eles são muito, assim, pessoas bem simples, bem atenciosos, sabe? E quanto o horário para começar lá dentro. Eu até falei pra amiga assim, será que eles vão começar 9 horas em pontual? Porque japonês são tudo pontual, né? E eu já vi aqui o show do Brasil aqui, que eles sempre atrasam, né? Fala, tal hora, sempre começa lá depois de 2 horas, né? E eu falei até pra ela, será que eles vão começar 9 horas pontual porque eles são japoneses, né? Aí ela falou, pode ser que sim, pode ser que não, porque, né, Brasil, o pessoal que faz o show, né, dos pessoal ali do Espaço Unimed, né, brasileiro, né? Então pode ser que atrase. Mas não, acredite que eles começaram 9 horas em pontual. Isso que são japoneses, né? Em pontual mesmo. E terminou 11 horas certinho. Foi 2 horas, né, de show, só que tinha umas partes que eles falavam bastante, né? Eles falaram um monte de coisa, falaram em japonês e falaram em inglês. Falaram palavras em português também. Nossa, o show foi lindo. Foi lindo, mas eu gritei tanto, cantei tanto, que acho que eu nunca cantei tanto na minha vida em um show. Pulei. E, nossa, e vendo eles ali, que o meu maior sonho era ir no show deles e ver eles. Quando eu vi o Taka ali, todo mundo cantando, nossa, subiu aquela emoção, sabe? Foi lindo, lindo, lindo o show. E eu sou apaixonada pelo Taka, né? E ele, como eu consegui ficar no meio ali no palco, nossa, ele tava bem de frente comigo, assim. Eu não tava nem acreditando, sabe? Foi tão maravilhoso o show, tão lindo, que, nossa, foi perfeito. E se eu faria de novo, eu acho que eu faria assim. Se eles viessem de novo pro Brasil, eu iria no show deles, né? Se eu tivesse condições de pagar todo o ingresso, de ir até lá. E eu iria sim. E ficaria de novo 12 horas na fila, ou chegasse cedo, eu acho que eu ficaria também pra ver eles de novo de perto, porque o show deles é muito bom. Eles, né, cantam tudo ao vivo, tocam tudo ao vivo ali. E as músicas deles são ótimas. E graças a Deus não teve aqueles empurra. Tinha um cara lá que estavam falando que ele tava querendo, né, passar. Ele entrou bem depois, né? Chegou bem depois lá na fila e dizem que o pessoal tava falando que ele tava querendo ir lá pra frente, no lugar dos VIP, né? Sendo que o cara pagou o ingresso mais barato e tava querendo ir lá pra frente. Aí disse que o pessoal não deixou e mandou ele pra lá e daí ele tentou em outro lugar, né? Em outro canto. E aí parece que até o pessoal até tava gritando, não conseguiu, não sei o quê, porque é sacanagem também, né? Mas sempre tem uns, né, que quer pegar e passar a perna e ir empurrando e ir pra frente, né? Mesmo chegando depois. Mas fora isso, não teve empurra-purra, eu pensei que ia ter, mas não teve, graças a Deus, foi tudo tranquilo, ninguém empurrou nada. E o público deles era tanto homem quanto mulher, tinha até pessoas com idade lá que eu vi, né, pessoas acima de 60 anos, inclusive, e eram descendentes, né, de japoneses também, e não sei se estavam acompanhando o neto, né, ou filho, alguma coisa assim, ou eles gostam, né, mas não sei, né, é meio rock, né, então pode ser que seja isso também. Mas o show em si foi maravilhoso,
E eu iria de novo, sim. E se você nunca foi, eu indicaria porque vale muito a pena ir no show deles. É caro, mas é muito bom o show deles. E as músicas também são ótimas, sabe? Não é aquele rock pesado. A letra, tudo escrito pelo vocalista, pelo Taka, e ele escreve muito bem. As letras mexem bastante com a gente, sabe? É muito lindo. Se você tem a oportunidade de ir, vai. Porque é difícil eles virem pro Brasil. Falaram que no Japão o show deles é... Eles fazem sorteio, né? Diz que é muito difícil ir no show deles. Então, se você tem oportunidade, vai. Não perde, porque o show deles é ótimo. É maravilhoso o show.